Neste vídeo da série Cheios do Espírito Santo, nós iremos falar sobre Gideão, especialmente 3 pontos que nós podemos aprender com a história de Gideão. E quem foi Gideão? Gideão foi o 5º juiz de Israel, da tribo de Manassés, filho de Joás. E qual é o contexto bíblico em que a história de Gideão se introduz? Mais uma vez, a novelinha da história do povo de Israel. O povo prospera e na sua prosperidade esquece de Deus e vai servir a deuses estranhos. E agora, oprimido pelo povo, nessa ocasião, os amalequitas e os midianitas, eles passam agora a clamar a Deus, porque o povo estava pobre. Eles ficaram pobres por causa desse povo que estavam saqueando suas plantações. Eles plantavam e na hora, no momento da colheita, esses povos vinham saquear o povo de Israel. Então o povo, nessa angústia, nessa pobreza que estava passando, eles então clamam ao Senhor. E o Senhor então levanta um libertador cujo nome era Gideão. O Senhor envia um anjo, que nesse caso era o próprio Deus, aparece então a Gideão. Gideão ali guardando os seus mantimentos, o seu trigo contra esses invasores. E Deus aparece para ele e diz: varão valoroso. E Gideão então vai questionar ao Senhor o porquê daquele momento, daquele sofrimento, daquela opressão daquele povo inimigo. E o Senhor diz a ele: vai nessa tua força, porventura não te enviei eu. E aqui eu abro um parêntese para falar sobre a sua vida. Você que tem um chamado, você que foi escolhido por Deus, não importa as críticas, não importa o que vão falar de você, faça aquilo que Deus te confiou, porque Ele é fiel para cumprir as promessas na sua vida. Use essas críticas como combustível para se alimentar e fazer mais para Deus, dar o melhor para Deus, fazer a sua excelência para Deus. E voltando, fechando parênteses, voltando aqui para a palavra. E Deus, eu perguntei ao Espírito Santo de Deus, por que Deus ele não apresentou um fator para o Gideão? O porquê da opressão do povo? Nós sabemos, a Bíblia nos relata que foi por causa do pecado. Mas Deus, nós observamos na palavra de Deus, que Deus não fala para Gideão: ah não, o povo de Israel está sofrendo porque eles pecaram contra mim. Mas ele diz assim para Gideão: vai nessa tua força, porventura não te enviei eu. É lindo e maravilhoso. E o Espírito Santo de Deus falou ao meu coração o porquê. E aqui nós temos o primeiro ponto do conteúdo deste vídeo que nós podemos aprender com a história de Gideão. Que Deus ele não é acusador. Foi isso que Deus falou ao meu coração. Deus não é acusador. Não importa o que você fez daqui para trás, o pecado que você cometeu, os erros que você cometeu no passado. Mas sim, a partir do momento que você tem um encontro verdadeiro com Deus, a partir sim deste momento em que você é transformado, você terá uma nova vida com Deus. É um novo começo. O que você fazia não irá fazer mais. É uma nova história. O que você praticou no pecado é esquecido. E Deus falou isso para mim ao meu coração quando eu perguntei para Ele o porquê que naquela passagem não havia os fatores determinantes que permitiram que o povo sofresse. É lindo, a palavra de Deus é linda e maravilhosa. Então, Gideão, ele ainda confuso por causa de toda a opressão dos seus inimigos, ele faz uma prova com Deus para saber se realmente era Deus que estava falando com ele. Ele fala para o anjo: me aguarde até aqui que eu vou preparar um cabrito, vou preparar um bolo sem fermento para você, para ter certeza se era o anjo de Deus. Então ele vai, prepara um cabrito, prepara um bolo sem fermento, e com certeza ele demorou muito tempo naquele preparativo ali, mas ele volta e o anjo continua no mesmo lugar. Então ele oferece ali para o anjo com o seu cajado toca naquela oferta e sobe fogo da rocha, consome
aquela oferta e o anjo desaparece de sua frente. Então ali ele teve a confirmação de que era Deus, o anjo de Deus falando com ele. E naquela mesma noite, Gideão então tem um sonho. Deus aparece e fala para Gideão: tire, derrube o altar de Baal de seu pai. Então assim Gideão faz. Ele ajunta 10 de seus moços para derrubar o altar de Baal do seu pai. E aqui está o segundo ponto que Deus falou no meu coração. O segundo ponto, a limpeza espiritual, ela começa na nossa casa. Baal, nós sabemos que era um deus pagão, que o povo de Israel acabou se contaminando com aquele povo que estava ali na terra prometida, que o Senhor entregou a eles. E Baal, então, o povo ainda começou a adorar esse deus estranho. Então, o porte que Gideão derrubou era de um deus estranho. Então, o que Deus falou no meu coração? A limpeza espiritual começa em nós, começa na nossa casa. Antes de nós apontarmos o irmão, acusarmos o irmão, você fez isso, você fez aquilo, como está a nossa vida? Nós fazemos uma pergunta: como está a nossa vida? Uma autoanálise. O que nós precisamos melhorar? Muitos só querem acusar, apontar o dedo. Você faz assim, você faz assim, você faz assim. Mas na hora de olhar para a sua vida e ver o que precisa melhorar, o que ele precisa melhorar para fazer para Deus, ele tampa os seus olhos, finge que não está vendo e acaba se afundando cada dia mais e mais na opressão. Então, que nós podemos entender nesse segundo ponto, que a limpeza começa em nós. É eu que preciso melhorar, não é o meu irmão, é eu que preciso melhorar. Então, Gideão obedece à voz de Deus, faz essa limpeza, derruba o porte de Baal. Mas ali, as pessoas daquela cidade se levantam, questionam, até que chegam a informações e descobrem que foi Gideão que derrubou. Então ali eles querem matar Gideão dessa vez. E vão à casa de seu pai. Porém, o seu pai diz a eles: se Baal também é um deus, verdadeiramente ele teria se protegido. E ali o povo, inclusive, dá um nome para Gideão, que é o seu segundo nome, que ele ficou conhecido, Jerubbaal. Por quê? Porque Baal contenderá com ele. Então, nós observamos que a limpeza ela deve começar em nós. E aqui o texto nessa história que mais falou o meu coração na história de Gideão, eu vou ler aqui para vocês, que se encontra no livro de Juízes, de 6, versículo de número 34, que diz assim: mas o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e tocando ele a trombeta, os abiezeritas se ajuntaram após eles. Abiezeritas era a tribo de Gideão. E Deus falou ao meu coração, tocou profundamente ao meu coração sobre a trombeta. Aqui está na tradução da trombeta, mas na edição contemporânea fala buzina, algumas outras traduções falam buzina. Então eu fui pesquisar, aprofundar sobre o significado de buzina. O original hebraico para essa palavra é shofar. Há uma diferenciação entre trombeta e buzina, mas aqui alguns traduzem para buzina, que seria o shofar. O shofar ele era utilizado em algumas ocasiões, em certas ocasiões militares e religiosas. E o que era o shofar? O shofar era um instrumento de sopro feito de chifre de carneiro. Então ali a pessoa que utilizava iria fazer a buzina. Então ele soprava naquele shofar para que o som, existiam diferentes tipos de som, de acordo com a ocasião, e o povo então sabia, reconhecia de acordo com o som qual era a necessidade. Aqui nesse caso a ocasião era militar. E o Espírito Santo de Deus fez eu enxergar algo nesse texto, que antes dele soprar, dele buzinar nesse shofar, o Espírito Santo do Senhor revestiu Gideão. Lá no vídeo sobre o que é o Espírito Santo, eu falei sobre o significado do Espírito Santo. Que a palavra originária, Espírito, é ruar. E aqui o ruar, qual é o significado de ruar? É sopro, vento.
Então, sem esse sopro, sem esse vento, esse ruar, essa buzina, ela não tem a sua função, ela não exerce a sua finalidade para o qual ela foi criada. Então, sem esse sopro, ela não tem utilidade nenhuma. Aí você deve estar se perguntando, mas o porquê, ao tocar dessa buzina, o povo se ajuntava? A resposta é simples, porque esse som, essa buzina, ela tinha um significado muito importante. Era como se fosse a voz de Deus convocando o povo, como foi lá no Monte Sinai com Moisés. Deus falava a Moisés no som da buzina, e essa buzina ia aumentando, crescendo e invadindo o acampamento. E ali a Bíblia também nos fala, chegava a flutuar e era coberto de fogo. Então imagine o som. Então é um respeito por esse som dessa buzina, o real significado. Então o povo, mesmo com medo de enfrentar a guerra, eles iam para a batalha. É tanto que nós vemos que ao tocar dessa buzina, Gideão reúne 32 mil homens do povo de Israel. Porém, no final, apenas 300 homens ficam. Por quê? Porque Deus diz que talvez eles pudessem confiar na sua própria força. Apesar de ser um número, uma proporção muito pequena em relação ao exército que eles iam enfrentar, que era cerca de 135 mil homens. Para você ter noção, a cidade que eu nasci, que é a Orilândia do Norte, tem cerca de 40 mil habitantes. É como se fosse 3 Orilândia do Norte que eles iriam enfrentar. E agora Deus diz a Gideão para enfrentar com apenas 300. Imagine a fé que esse homem teve que ter para enfrentar esse povo. E foi ao som da buzina que o povo venceu os seus inimigos. O povo venceu os seus adversários. O exército de Gideão venceu esses seus inimigos. E nós vemos que não foi apenas o instrumento, mas o sopro. O Espírito Santo de Deus trabalhando. É Ele que vai vencer nossas guerras, as opressões do inimigo contra a nossa vida, todos os pecados que nos cercam, que querem nos tirar da presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que batalha por nós. E aqui nós vamos entrar no terceiro ponto que Deus confiou ao meu coração. Que nós possamos ser, sim, instrumentos de Deus. Não que nós seremos, nenhum que nós faremos a obra. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Mas que nós possamos sim ser instrumentos, ser um meio, o canal para que a palavra de Deus possa atingir outras vidas possam ser alcançadas, assim como nós fomos alcançados, assim como nós fomos transformados, outras vidas também possam ser transformadas pelo amor de Deus. E esses são os 3 pontos na história de Gideão que nós aprendemos, que nós possamos frutificar, trazendo, relembrando. Primeiro ponto, Deus não é acusador, Ele sim é advogado, Ele advoga por nossas causas. Segundo ponto, a limpeza, ela começa por nós, a limpeza começa em nós. E o último ponto, que nós possamos ser instrumentos de Deus nessa terra, que nós possamos ser o meio, o canal no qual Deus vai soprar a sua palavra, que nós possamos ser o shofar de Deus nessa terra. Que a graça e o amor de Deus seja com todos nós. Amém.